Nós vamos estar falando sobre esse assunto, né? Sobre excelência, né? Então, excelência é tudo aquilo que você entende que é bom e que você faz com amor, né? Que envolve a vontade de Deus. E nós somos frutos, né? De um Deus excelente. E a gente vai poder estar falando disso aqui. Eu queria que você abrisse, né? A sua Bíblia lá em Gênesis, no capítulo 1. Glória a Deus. Gênesis capítulo 1, está bem fácil, é o primeiro livro da Bíblia, então não vai ser fácil você chegar lá. No verso 27, diz assim: criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Então, eu queria que você voltasse para mim aqui, e a gente vai acompanhando outros versículos ainda. E a Bíblia diz que criou Deus o homem e a mulher, né? Mas criou o homem, a sua imagem e a sua semelhança, né? Se nós estamos aqui é porque nós cremos que Deus existe, e é por isso que nós estamos aqui. E eu creio demais, pelos feitos, pelas coisas que acontecem. Deus, ele é real, ele existe de fato. Nós não temos dúvida, porque senão nós não estaríamos aqui. Mas nós precisamos aumentar essa convicção a respeito da existência dele. E se Deus existe, né, ele é criador de todas as coisas, o universo foi criado por ele. E quando a gente olha, né, as profundezas assim das coisas que foram criadas do universo, se você já estudou um pouco, né, mais profundo, ou pesquisou, se interessou por essa coisa, né, do universo, da criação do universo, você vai dizer: que Deus é esse? Que poder é esse? E é certo que tem que haver um Criador, porque nada surgiu do nada. Por mais que alguém venha dizer: não, isso não tem nada a ver com Deus, isso foi uma explosão, né? Essa explosão foi buscar massa aonde? As coisas aconteceram aonde? Começou de onde? Do nada. Então tem uma força divina e superior por trás disso tudo. A própria ciência acredita nisso. A própria ciência, eles sabem disso. Eles entendem, não, de algum lugar isso começou, alguém criou. Então, inventor dessa história, né? Então, eles têm essa certeza, e nós temos a convicção de que existe, e nós somos filhos dele, criatura dele. Porque isso foi revelado para nós pelo Espírito. Olha que coisa linda e maravilhosa, gente. A criação, a divindade, as profundezas de Deus. Mas Deus, ele criou a terra e todo o universo. E a Bíblia diz que ele criou o homem. E é interessante que a Bíblia diz que a imagem dele, do próprio Deus, ele criou e com a sua natureza. E eu fico dizendo: meu Deus, né? Que ideia, que sugestão foi essa de Deus, né? Para Deus criar, né, o ser humano. Parecemos tão insignificantes, tão pequenos, tão distantes da realidade. Quando nós pegamos a nossa própria terra e colocamos diante do universo, pelos estudiosos, ela não existe. Não se viria ela. Se alguém pudesse ver o universo à distância, a terra não teria como ver. Ela não existiria assim, naturalmente falando, né? De tão insignificante em termos de tamanho, não de valor, mas em termos de tamanho dela em relação ao universo. E eu e você, né? Qual é a ideia de Deus? Qual é o plano de Deus? Por sua grandeza, ele pensou na criação humana, ele pensou no homem. Então, gente, é muito perfeito para alguém dizer que não teve um Criador. Não é verdade? Às vezes eu já me peguei pensando nas minhas ideias, e eu pensando sobre o corpo humano, né? A perfeição, a criação. Semana passada eu falava lá em casa sobre um vagalume. Não sei se todo mundo sabe o que é um vagalume. Rapaz, um besourozinho que tem hábito noturno. Antes do homem inventar a lâmpada, Deus inventou nele. Ele acende à noite, gente. Tem luz própria. Já pensou sobre isso? Que explosão inteligente essa, né, gente? Que explosão inteligente que criou você com paladar, com gosto, com sabores, com sentimentos, com uma série de coisas. Você põe uma comida na boca e ela vai passar num determinado lugar da sua boca, que ela vai liberar o sabor dela para você. Vai identificar os sabores.
é muita inteligência para ser só uma explosão. Então, fica impossível a gente não crer numa criação divina. Então tem um Criador, e esse Criador criou o homem. Parece insignificante, mas eu vou te falar, você é muito gigante, você é grande, você é tão importante, porque por mais que em tamanho não significássemos nada em relação à sua grandeza, à sua criação, tudo, e não conseguisse se ver, né? Mas o que importa é que ele considera. Se ele considera, então somos grandes, temos importância. Não importa o tamanho natural das coisas, mas a importância daquilo que Deus deu. Então a Bíblia diz que Deus criou o homem, a sua imagem e a sua semelhança os criou. Então Deus se importou. Deus não queria só se divertir com alguém, Deus queria criar algo que ele pudesse amar. E Deus, ele é perfeito, então ele pensou em mim, pensou em você. Agora, quando nós pensamos no que Deus criou, quando todo o universo e todas as coisas que existem, irmãos, presta atenção nisso, todas as coisas que existem, quando elas são incógnitas para muitas pessoas, e tantos homens na face da terra com a ciência tão avançada, e se pesquisa tantas coisas ainda, né, e ninguém chega às respostas de muitas coisas, e assim o homem fica buscando informações da criação de Deus. E é interessante que Deus criou todas essas coisas, e eu fico pensando na grandeza dele e a excelência dele e o poder que está nele. E ele criou o ser humano, e a Bíblia diz que foi a sua imagem e a sua semelhança, e ele se importou exatamente comigo e com você. E nessa criação inicial nós conhecemos que Deus teve o cuidado de fazer um homem para usufruir do melhor que ele poderia ter. Se eu fico pensando, se a ciência, né, busca tamanha sabedoria, tamanhas descobertas, e ela fica maravilhada, mesmo aqueles que são incrédulos, mesmo aqueles que eles não entendem sobre como lidar com a situação, se ela busca tamanha maravilha, de onde vem isso? O que é isso? A minha pergunta é: eu e você, como nós consideramos isso? Porque eles ficam abismados com algo que eles não conhecem, mas que eles sabem, rapaz, isso é grande demais, que ele provoca o homem a pesquisar e não chegar nas respostas. Agora, a gente sabe quem é o nosso Deus. Como é que você olha para Deus, né? Olha que o seu Pai é poderoso demais, ele criou todas essas coisas, ele é perfeito em todas as coisas, e a gente começa a olhar para ele, e esse Deus, a gente começa a dizer: que Deus grande é esse? Que Deus de excelência é esse? Que perfeição é essa? Que criatividade é essa? Que poder é esse que está lá? Que poder é esse? Aí a Bíblia diz que nós somos feitos à imagem e à semelhança dele. Então assim, se esse Deus é um Deus tão poderoso, cheio de excelência, então ele me fez e te fez muito excelente. Se foi para ser a semelhança dele, como ele, e se ele decidiu botar a própria natureza de vida dele dentro de nós, porque a Bíblia diz que ele soprou dele o fôlego de vida sobre nós, então a gente precisa pensar: rapaz, eu sou fruto de uma excelência. Eu sou, a imagem e a semelhança do meu Pai. Meu Pai me vê como excelente. Meu Pai me criou, ele nos criou para sermos excelentes. Então nós precisamos considerar isso. E a Bíblia fala a respeito disso. Ele diz que nós fomos feitos à sua imagem e à sua semelhança. Deixa eu abrir aqui, que eu abri um outro artigo aqui. Aí ele diz Aí ele começa a criar o homem. Ele diz: esse homem foi criado à imagem e à semelhança dele. Esse homem que tem que admitir: rapaz, eu fui criado para ser, eu faço parte de um projeto excelente de Deus, né? O melhor da criação, da natureza que você conhece, vamos pensar aqui sobre terra, terreno, criação de terra. O melhor dessa estrutura aqui, da sua criação, é exatamente o homem. Porque Deus ainda teve o cuidado, né? Se Deus, ele podia comandar, com um comando de voz, ele poderia dar comando e gerar coisas com excelência, e ele deu essa autoridade para dentro de mim, dentro de você, para a gente, com as nossas palavras, a gente manifestar coisas favoráveis a nós também, excelentes. Mas Deus, ele ainda teve o cuidado, né, de fazer a gente com as próprias mãos dele. É interessante.
A gente não sabe calcular exatamente como isso se deu, mas a Bíblia diz que ele moldou o homem, ele nos fez, ele ainda teve cuidado, ele queria fazer mais precioso ainda. Ou seja, ele usou o poder criativo para moldar o homem, para nos criar a sua imagem e a sua semelhança. E no verso 31, a Bíblia diz que viu Deus que tudo quanto fizera, ele viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Diga, muito bom. E a Bíblia diz que era muito bom, houve tarde e manhã. Eu acho interessante que a Bíblia diz que era muito bom. Então imagina você o que Deus criou sendo bom. Imagina Deus, o que Deus criou é bom. Imagina aquilo que Deus considera como bom. Ou seja, quando Deus olhou para você, Ele entendeu que você era bom. Ele olhou para o homem e disse: isso é bom demais o que eu fiz. A Bíblia diz que tudo quando ele ouviu tudo, a Bíblia diz assim: e eis que para Deus aquilo tudo era muito bom, porque o que Deus criou envolvia excelência. Dá um pulinho aí para gente, por gentileza, para Gênesis 2. Você já está aí. E diz assim no verso 8: e plantou Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Estou falando sobre criação e excelência de Deus. Vamos comigo aqui por parte. Vai mantendo tua Bíblia aí, mas fica comigo. E a Bíblia diz que Deus cria um jardim. Olha, então Deus começa, estamos falando hoje sobre excelência. E eu fico olhando para a criação de Deus e a excelência dele. A Bíblia diz que Deus criou um jardim, formou um jardim. E nesse jardim a Bíblia diz que Deus colocou toda sorte de alimento e colocou nele o homem. Colocou lá a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E estava lá. E a árvore da vida também plantada nesse jardim. Olha a proposta de Deus, um jardim. Ou seja, Deus cria o homem. O propósito de Deus para o homem, bom. A sua criação, boa. Deus cria a primeira casa humana, o primeiro lugar, o primeiro ambiente. Que a proposta certamente seria essa, esse ambiente perfeito. Ele chama isso de jardim. E o jardim era bom. A proposta era essa. Olha que maravilha, gente. E a Bíblia diz que Deus coloca esse homem lá com expectativa na vida dele, expectativa na sua criação. No verso 11 diz assim, ele fala a respeito de uns rios que passavam no jardim, e ele diz assim, o primeiro chamava-se Pison, é o que rodeia a terra de Avilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontra lá o obdélio e a pedra de ônix. Pronto, quero voltar para aí também. Olha, continua Deus falando da sua criação. E a criação de Deus continuava sendo boa e perfeita. A criação de Deus era boa e perfeita. Então, a excelência que Deus colocou, né, em tudo que Ele criou, Ele também colocou essa excelência no homem. E a Bíblia diz que naquele jardim, naquela casa, tinha uma árvore que era do conhecimento do bem e do mal, e nós já conhecemos essa história, e não é por esse caminho que eu vou me deter. Então, quando nós conhecemos a história, nós sabemos que o homem foi tirado do propósito original dele. Você conhece a história? O homem foi tirado do propósito original dele. Imagina você, como seria a raça humana se não tivesse tido o pecado. O homem, a árvore estava apenas como sinal. Deus já tinha comunicado ao homem, Deus não informou sobre mal ao homem, Deus não informou sobre diabo, Ele só disse que a gente, né, o homem, ele fosse vigiar e guardar a terra. Ele informou a respeito de uma árvore que tinha lá, que ele disse, olha, a orientação é não tocar, mas de tudo que tem aqui vocês podem tocar. E o homem tinha diante dele uma vida de excelência, o ambiente excelente, a sua criação excelente, a proposta de Deus, fartura, com excelência, o melhor da terra estava com excelência lá. E o homem não tinha conhecimento do mal. E quando o homem tocou no que não deveria tocar, pela desobediência, aí você sabe, aí entrou desgraça, né? Tem mais um texto que eu queria que você lesse para a gente desenvolver a ministração.
vivendo essa realidade de Adão, Gênesis 3, agora vai para o 3. E ele diz assim, e Adão, 3:17. E Adão disse: visto que atendeste à voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesse, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante teus dias de vida. Ela produzirá também cardos e abrolho, e tu comerás a erva do campo. Pronto. Então aqui, por causa do pecado, por causa da desobediência, não fazia parte do plano original de Deus. Era possível que isso acontecesse, porque Lúcifer já tinha caído, era um anjo caído, o diabo já existia. Deus sabia que havia essa probabilidade, porque Deus tinha um adversário. O homem não tinha um adversário, Deus tinha um adversário, mas nós não tínhamos, por conhecimento não, apesar de termos. Mas se não tivesse, o diabo nunca vai poder tocar em Deus. O diabo nunca vai poder voltar e atingir os céus, senão pela liberdade que ele tinha de fazer isso pelo homem, se o homem desobedecesse. Porque quando Deus cria o homem, você já sabe que Deus também concedeu a cada um de nós o livre arbítrio, o livre direito de escolha. E estava no homem esse livre direito de escolha. Mas Deus disse, se nós garantíssemos a obediência, então a tentação e o prejuízo não viriam. Então Deus disse, está tranquilo, basta que vocês não desobedeçam. A história você já conhece, como eu falei, isso não é o tema, mas o tema aqui hoje é excelência. Eu estou arrodeando para a gente chegar nessa realidade aqui. Então quando o homem desobedece e ele cai, Deus logo identificou, disse, olha, o pecado trouxe maldição para essa terra. Aí a maldição entrou na terra. Por quê? Porque a terra tinha sido dada ao homem, pertencia a ele. Ele tinha autoridade, Deus não é invasivo, Deus respeitava essa autoridade do homem. Como tinha sido dado ao homem, o homem agora vem, desobedece, e ele entrega isso para o diabo. O direito de danificar aquilo que estava sob tutela dele, o que Deus tinha dado, confiado ao homem. A verdade é tão real que o diabo passou a ter domínio na terra, que quando ele se encontrou com Jesus Cristo lá na frente, ele foi tentar Jesus, que ele já sabia que Jesus tinha vindo para consertar as coisas. Ele foi tentar Jesus e ele disse, a Bíblia diz que ele mostrou os lugares para Jesus e disse, olha, tudo isso, Jesus, eu vou te dar. Você só precisa me adorar, eu vou te dar tudo isso porque a mim foi entregue. E de fato, o diabo ele é muito mentiroso, mas nessa hora ele não estava mentindo. Na verdade, Adão tinha entregado mesmo para ele essas coisas lá atrás. Então agora, Deus olha para Adão e diz, olha Adão, a terra foi amaldiçoada. Sabe o que significa isso, gente? A terra que Deus deu, a sua excelência, entra maldição agora. O diabo vai danificar a terra. E ele diz que essa terra agora começa a produzir espinhos. Olha que coisa interessante, irmãos. A partir daquele momento, o homem, ele tinha uma facilidade de vida de excelência. Deus tinha planos para eles de excelência. O que ele ia fazer, ele tinha a graça de Deus operando para ele viver a excelência de tudo aquilo. Comendo do melhor que a terra produzia. Era um direito dele, era dele, nada podia danificar. E esse homem, ele abriu mão da excelência dele quando ele pecou. Aí Deus disse, olha, a terra agora foi amaldiçoada, Adão. E prejuízo vem sobre você, porque agora você vai ter que ralar para se virar aqui nessa terra. Tem que trabalhar muito, vai ter que suar muito, meu compadre, não está fácil não. Até a mulher, que talvez fosse ter menino quase rindo, porque pelo que a gente vê no contexto bíblico, as mulheres iam ter menino assim, ó, João, vem, o bebê está nascendo, Era uma alegria só para ter menino, pelo que a gente vê, porque ele chega e anuncia para a mulher, diz, olha, com dores, você vai dar à luz. Então não ia ter esse sofrimento. Mas é interessante que ele diz que a partir de agora a terra vai produzir espinhos nas plantas, cardos, abrolhos, plantas com espinhos. Espinho representa dano, furada. Entende isso? Agora, essas coisas não estavam na terra. Essas coisas foram danificadas. Então quando a gente vai olhar, quantas coisas o diabo não danificou. E o pecado danificou a mente das pessoas também. E aí, isso aí foi passado de geração em geração, nós sabemos disso. E Deus foi viver com o homem por aliança. Deus queria que o homem, mesmo o homem caído,
Deus tinha uma proposta logo inicial de recuperar esse homem, de trazer esse homem de volta novamente. Então, como era a proposta de Deus trazer esse homem, Deus foi trabalhar com o homem a partir daí por alianças, até chegar em Jesus, para restaurar tudo de novo. E enquanto não chegava, ele foi trabalhar. Então Deus fez várias promessas, né? Fez promessas falando lá em Isaías. Ele disse: olha, se você me obedeceis, entenda, sempre a orientação de Deus era: me obedeça, siga meus planos, e eu vou fazer com que você entenda, né, o meu conselho, a minha natureza, a minha vida novamente. Pelo menos comunicava pelo Espírito que estava sobre, já que o Espírito não era dentro mais. Eu vou comunicar coisas boas para vocês, e vocês vão comer do melhor dessa terra. Foi isso que Deus falou. Se você, né, me obedecer, se vocês me ouvirem e obedecer, vocês vão comer do melhor dessa terra. Deus sabia que tinha como oferecer coisas boas, mas a mentalidade do homem era uma mentalidade, né, de um homem caído, né, de coisas fracas. Essa semana eu ia com a minha filha para casa, e a gente ia conversando, eu com Sara, e a gente ia conversando sobre, acho que foi com Sara, e a gente ia conversando sobre Sodoma, né? E a gente pensando, né? A gente pensa que tem prostituição nos dias de hoje, né? Mas o que o diabo danificou foi lá atrás, gente. Sodoma, a prostituição lá de Sodoma, a fraqueza, a mentalidade podre que o diabo chegou num nível tão alto que Deus teve que botar fogo na cidade para queimar o povo. Alguns que fugiram lá abriram algumas redes de televisão que estão por aí ainda hoje, né? Eu digo que ainda tem uns sodomitas por aí fazendo coisas que não devem. Mas eu vou te falar, era tão imoral que quando os anjos vieram para socorrer Ló e a família dele, o povo da cidade queria atacar os anjos. Ló, para proteger os anjos, dizer: não, não pode não, manda esses homens aí para fora. Ló ofereceu as filhas virgens dele. Será que a mentalidade do homem chegou num nível baixo, gente? O diabo atacou, mas atacou em cheio mesmo a mentalidade, né? O espírito de coisas ruins, de perversidade, de perversão, de engano, de mentira, de fraqueza, de coitadinho. O diabo vai escolhendo como atacar. Ele vai vendo aonde cada um, né, é mais forte e aonde é mais fraco. Então, do lado mais fraco, ele vai tentar sempre sugerir. Ele é sujo. Por isso nós precisamos sermos vigilantes. Então, com essa ideia que a gente, até a Eva que não existia, depois que o diabo atacou, ela começou a brotar espinhos, danificar. Ou seja, significa dizer que a excelência da criação de Deus foi danificada, tanto naturalmente, das coisas naturais que Deus criou, como também na mente do homem. Ele perdeu a consciência da excelência, a consciência do poder, a consciência da verdade, e ele se separou. E Deus, por aliança, ele foi trabalhando. Só que isso foi restaurado para nós, em Cristo Jesus. Foi restaurado nele, e a gente entende isso, e graças a Deus que nós estamos aqui como uma igreja, né, renovada no Senhor. Mas, irmãos, a gente precisa ainda entender sobre essa importância da excelência divina, da sua criação e do seu poder, e a gente precisa voltar, né, às instruções e conhecer a vontade de Deus, o seu poder e a sua excelência, e saber: Pai, como é que você quer que eu responda nessa terra? E nós precisamos saber que nós voltamos para o Senhor, mas ainda tem muita gente que ainda carrega uma mentalidade ainda de falta de excelência, não renova-se conforme a verdade da palavra. Eu tenho pensado sobre isso. Hoje eu estava pensando, quando eu vim morar em Campina Grande, né, nós viemos da roça, né, e a gente queria sobreviver. A vida era bem difícil na zona rural, e eu e meus irmãos, nós ficamos trabalhando para chegarmos na cidade. Então, quando nós chegamos, nós não tínhamos aonde ficar, fomos para um bairro muito simples, e naquele lugar eu comecei a pensar sobre, eu mesmo criança ainda, mas eu não quis me envolver com alguns comportamentos. E eu falava muito para minha mãe: rapaz, a gente tem que ter cuidado, mamãe, porque era um ambiente muito favorável à delinquência, à pobreza, às faltas, aquela mentalidade fraca, aquele sentimento de que ninguém te ama, que ninguém te quer, e eu queria ressurgir diferente.
E às vezes a gente pensa que você querer ressurgir diferente em meio a uma sociedade, você querer melhorar, né? Isso é ostentação. O diabo quer sempre trazer esse engano para nós. Em meio a uma sociedade, estamos vivendo dias na igreja, nessa reforma da igreja, e aí começou a voltar novamente aquelas mensagens nos meus ouvidos, enquanto eu estou aqui, né, aqui na igreja, ali na frente, as pessoas chegam, e chega um membro da igreja mesmo, uma pessoa, e aquela fala, diz, essa é a igreja dos ricos, né? Essa mentalidade, né? Como que fosse um julgamento sobre a igreja dos ricos. E de repente a gente pode começar a dizer, não, vamos maneirar em algumas coisas, ou vamos ter uma ideia de que aqui a gente pode deixar as coisas por menos, né? Porque isso pode ser um atrativo para o povo. Não, o atrativo daqui é de excelência. Nós não vamos pensar menos que isso. Entende isso, gente? Quando a gente às vezes começa a pensar que a gente pode ser melhor, que a gente pode crescer, que a gente pode sair muitas vezes em lugar que você até não concorda, mas diz, não, eu não quero ostentar, né? Deus gosta de humildade. A gente tem que ter cuidado com essa palavra humildade, porque humildade, né, não quer dizer flagelo. E tem muita gente confundindo humildade. As pessoas dizem, não, Jesus, ele era um coitadinho, né? Tem até uma música que diz assim, pobrezinho nasceu em Belém. E quem disse que ele era pobrezinho, né? Quando ele nasceu em Belém? Porque as pessoas disseram, olha, ele era pobrezinho, nasceu numa manjedoura. Ele nasceu numa manjedoura, irmãos, porque os hotéis estavam tudo ocupados. Mas a humanidade não quer ir para a verdade. Ela prefere dizer, não, eu nasci assim, tenho que crescer assim, tenho que viver assim. Não, irmão, isso é uma mentalidade que a gente precisa mudar. Se já mudei em você, precisamos mudar na vida das outras pessoas. E precisamos ter uma fala diferente. Porque nós estamos aqui para recuperar pessoas para o Senhor, para colocar no lugar de excelência. Excelência não quer dizer que pessoas têm que ter uma casa que vale aí R$1 milhão, e se você mora numa casa mais simples, uma casa que custe R$100 mil, e não quer dizer, pastor, e aí como é que a gente calcula isso aqui? Não, a gente pode morar numa casa inclusive que custa R$10 mil, mas pastor, uma casa de R$10 mil é uma casa muito simples. Não tem problema que seja simples, desde que tenha excelência. Estou falando sobre excelência, mentalidade de sermos excelentes naquilo que a gente faz, que a gente envolve nosso coração, que a gente tem um ambiente onde o nosso ambiente é de excelência. A gente pode cuidar da nossa vitalidade, da nossa mentalidade, da nossa casa, do nosso ambiente. Tem pessoas que têm um quarto e nesse quarto tem valores de objetos naquele quarto, de televisão, de computador, de tudo que vale coisa de 50, 60 mil reais. É um quarto com muitos bens, mas pode ser que não tenha excelência nenhuma lá. Excelência envolve zelo, qualidade, valor, valorizar, amar, né? Ser sadio, ter honra a Deus naquilo que você faz. Excelência envolve consciência daquilo que Deus é. Então, se a gente pode ser excelente, se a gente pode desenvolver, e quando você muda essa mentalidade, buscando aquilo que é excelente, irmãos, eu vou te falar, não tem como Deus não ser liberal com isso também. Porque essa é a vontade de Deus. A mentalidade do mundo é que Deus está dizendo assim, o que Deus ama é aqueles coitadinhos. Quanto mais coitadinho, quanto mais miserável for, olha, Deus deve ter cantos especiais para aqueles que são miserávelzinhos, daqueles que são coitadinhos, sempre se mostrou humilde. Eu não posso, mas tem uma coisa certa, né? Na eternidade deve ter uma mansão gigante para mim. Mas não é assim, gente. Porque a Bíblia diz que Deus responde fé. E uma vida miserável, uma vida de coitadinho, uma vida de fraqueza, uma vida de pobreza, uma vida de aceitação das coisas, é uma vida que não envolve fé. E a Bíblia já diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Onde tem excelência nisso? Olha a mentalidade que o diabo colocou lá, quando ele colocou os espinhos na vida das pessoas. Mentalidade errada, mentalidade de fraqueza. Então, quando eu vim do campo, não era uma questão de eu quero ser um cara que eu quero ostentar na minha vida. Não tem nada a ver com ostentação.
Tem nada a ver com ostentação. Mas se eu conhecia a verdade, depois eu descobri que o meu Criador formou os céus, formou a terra. Ele é cheio de capacidade. A Bíblia diz que Ele me criou à imagem e à semelhança dEle. Um dia isso se perdeu pelo caminho, pelo erro do homem. Mas a Bíblia diz que Deus, através do seu Filho, recuperou isso de volta para nós. Aí eu vou ficar aquém agora dessa verdade? Ei, vou voltar para minha casa com todos os meus direitos. Eu vou buscar aquilo novamente para mim. Porque o meu Pai é um Pai de excelência. Eu não vou deixar por menos. Então, se eu colocar a minha fé diante dele e dizer, Senhor, com aquilo que eu tenho, com aquilo que eu faço, eu já quero fazer com excelência. O que você faz, já respondendo com excelência para o Senhor? Aquilo que eu quero viver, aquilo que eu quero construir a meu respeito, né? Se tiver simplicidade, mas eu quero envolver excelência. Irmãos, é um caminho, por isso que o título, né, o subtítulo desses dias que a gente vai ter assim é Excelência Divina, a próspera jornada cristã. Se a gente começar a mudar a nossa mentalidade, a gente vai ajudar outras pessoas e vamos nos ajudar a chegar, né, na excelência daquilo que Deus tem para as nossas vidas. E eu vou te falar, quando a Bíblia diz que aquilo que Ele tem para você é bom e é perfeito, a vontade dEle é boa, ela é agradável e ela é perfeita, como é que a gente pensa a respeito disso? Tem como pensar sobre uma vida, gente, de miséria, de fraqueza, de pobreza, de doença, de falta de conhecimento, aquém da realidade, se vitimizar, reclamar, murmurar e dizer que a gente como cristão está participando da boa, perfeita e agradável, eu troco sempre isso, a perfeita, boa, perfeita, e o que foi que eu disse? Agradável à vontade de Deus, exatamente como eu falei. Entende isso, gente? Se a gente sabe que isso é perfeito, que ela é boa, a Bíblia diz que tudo, quando Deus criou tudo, viu que aquilo era bom. Ele viu que a criação do homem, aquilo era bom. Quando Ele formou o homem, Ele se agradou do homem que tinha feito, a Bíblia diz, Ele se agradou e colocou a natureza dele dentro de nós, os valores, o poder, né, os benefícios. Aí a gente sabe que se perdeu, mas o diabo deturpou a mente e depois que o homem retorna, mas retorna ainda com essa mentalidade de que não pode, de que não consegue, que não pode dar uma resposta, de que a gente faz de todo jeito que está bom. Não é de todo jeito que está bom, a gente tem que fazer com excelência. Por isso que às vezes quando eu aconselho, às vezes eu tenho dependendo do determinado assunto que eu estou tratando, eu digo que você for fazer, né? Quando você for fazer alguma coisa que envolve obra, que envolve sua família, envolve seu casamento, envolve sua casa, pergunta como o Senhor fazia se Ele estivesse lá. Então não seja quem daquilo que o Senhor seria. Jesus, se você estivesse aqui nesse negócio, como que você iria fazer? Jesus, se você estivesse aqui agora e tivesse a oportunidade, eu estou ouvindo o pastor falar a respeito dos dízimos. Se você estivesse aqui agora e você tivesse a oportunidade, como que você iria se levantar? Pense como ele ia fazer. Se fosse para dar um presente a alguém, se fosse para fazer um serviço em favor do reino. Senhor, eu estou vendo aquela pessoa passando aquela situação na rua e eu estou aqui assistindo do meu lugar. Se você estivesse aqui, você estaria fazendo o que eu estou fazendo? Aí a resposta que você vai ter sempre por dentro é a resposta daquilo que ele ia fazer. E você já sabe o que ele ia fazer. Então faça. Isso é excelência. Isso é responder à vontade de Deus. A natureza dele não está em nós, não somos imagem e semelhança dele. Parecia que Paulo estava dizendo, é essa informação que a gente tem, irmãos. Aí fora, eu me lembro que quando eu estava novo no Evangelho, chegando no Evangelho, precisando desenvolver a minha vida com o Senhor, né? Aquela informação que a gente sempre teve, né, da crítica, né, das pessoas, né, da evangelho, né, o que é isso? Isso é crente, isso é, né, desvalorizando. E eu queria valorizar, né, as coisas de Deus. Eu queria colocar uma imagem mais profunda naquilo. E quando eu vim para o evangelho, irmãos, eu entendi, poxa, eu tenho que botar valor nisso, por tudo que Ele é. E quem é o meu Pai? Como é que eu posso valorizar isso? Como é que a gente tem que valorizar e responder? Com excelência, respondendo naquilo que a gente tem. Então o que faz a diferença? Né? Eu vou falar de um ministério, o Ministério Verbo da Vida, que faz a diferença do desenvolvimento desse ministério. Nós somos melhores talvez do que outros, eu não vou estar citando nomes aqui, não é justo também, mas de ministério que desenvolve, né, com essa ideia de crescimento e desenvolvimento, que faz a diferença.
responder a palavra, crer como ela fala e responder à altura do que se diz, responder em fé, falar a palavra, chamar a existência essas coisas que não existem como se já existisse, honrar os tempos, responder à vontade de Deus como Deus quer que respondamos. Então eu sei que essa fala vai surgindo, porque nós estamos numa comunidade que essa igreja ela está cravada num bairro mais simples, um bairro bom, excelente, Zé Pinheiro. Não é uma favela, é um bairro que na verdade está num desenvolvimento muito grande, graças a Deus. Ruas asfaltadas, coisas grandes crescendo, né? Os bairros adjacentes se desenvolvendo, posto, shopping em cima, tudo, um bairro excelente. Mas vamos dizer aqui, não é o Alto Branco. Talvez algumas pessoas, né, vai achar que nós somos uma ilha no meio disso aqui, de um povo diferenciado. Não, irmão, estamos construindo para a comunidade. Precisamos informar, eles precisam saber disso. O que vai fazer a diferença? A excelência da nossa liberalidade de coração para a vida das pessoas. Um dia um carroceiro lá na minha casa estava tirando uns entulhos da minha casa, e eu falando, rapaz, por que você não vai na igreja? A esposa dele com problema de saúde meio complicado, e eu dizendo a ele da igreja, quando eu disse de onde eu era, lá do Verbão, ele disse, não, Deus me livre, não, aquela igreja não é a igreja dos ricos, né? Eu disse, cara, quem foi? Então olha, a mentalidade, uma pessoa dessa, ela se converte, ela vai para dentro do evangelho, irmãos, leva tempo para tirar isso da cabeça dela. E eu disse, cara, ó, deixa eu te falar, lá não tem essa história de igreja ser dos ricos, né? Aí comecei a ministrar a palavra para ele, o que nós somos na palavra, né? O que significa essa vida de ser rico, que está no Senhor, é uma questão de mentalidade. E eu disse, você pode ter uma vida muito boa, rapaz, sendo um carroceiro, qual é o problema? A gente precisa de carroceiro, a gente precisa de todas as áreas, entendeu? Mas você pode ter uma vida boa, uma vida próspera no Senhor. Quando eu ensino no Rema, eu viajando, muitas vezes eu cito isso, eu digo para as pessoas, gente, meu nome é Norberto Cunha, né? Eu sou o professor de vocês nesse período, e vocês estão diante de um homem muito próspero. Aí começo a falar, né? E as pessoas que são novas na fé, eles ficam pensando, né? Deve ser um milionário esse cara. Eu digo, eu sou um homem próspero, muito próspero. Vocês vão estar associados a um homem muito próspero nesse dia. E eu começo a falar da minha família, né? A prosperidade que eu tenho na minha família, né? O privilégio de ter famílias ajustadas no Senhor, né? De usufruir dos benefícios da palavra, coisas que o dinheiro não me daria de jeito nenhum na minha casa. E eu começo a falar de muitas coisas, e eu digo para eles, se vocês se vocês quiserem olhar para os meus bens naturais, talvez vocês fiquem frustrados, mas isso não é prosperidade, né? É como eu te digo, né? A excelência não está naquilo só quando você olha naquilo que brilha, mas naquilo que você responde a Deus, à altura daquilo que Deus tem. O que é que tem na sua mão hoje? Pega aquilo e transforma aquilo numa coisa excelente. Num ambiente, torna o seu ambiente num ambiente excelente. É a próspera jornada cristã. Eu vou te falar, Deus vai logo saber que você está preparado para um ambiente melhor. E você vai sendo jogado para esse lugar de liberalidade. Porque você vai dizer, poxa, se eu alcancei aqui, é possível que eu alcance melhor, que eu alcance mais. E a Bíblia diz que a vida de um cristão é de glória em glória. E eu estou querendo a excelência das coisas. Por isso que a gente está pensando numa igreja excelente. Não estamos pensando em coisas remendadas, não estamos pensando em coisas desse nível, irmãos. De qualquer jeito não, porque se eu posso fazer melhor, eu vou fazer melhor. Se você pode fazer melhor, porque você faz menos. Ou seja, é negar a excelência. E você tem a vida de Deus em você, porque a Bíblia diz que fomos criados à imagem e à semelhança dele. Então nós temos a vida dele em nós. Então por que nós vamos fazer a quem? Se a gente pode ir além, se a gente pode responder, inclusive para as nossas casas. Quando a gente tiver essa consciência, irmãos, que a gente pode responder à altura da verdade, a gente vai ser excelente lá na nossa casa. Então, o que você pode fazer por sua esposa? Além daquilo que você faz naturalmente, talvez estejamos faltosos na excelência na nossa família, na nossa casa. E eu estou falando do ponto de vista da criação de Deus. Como Jesus agiria no seu lugar como esposo para com a sua esposa e para com os seus filhos. Pensa sobre isso. Como tem sido a resposta, né, do que você pode dar? Não é do que você tem para dar não, pastor, mas é porque eu não tenho. Não, o que você tem, como é que está sendo liberado?
seja de afetividade, seja de amor, seja nos seus bens, seja de liberalidade, seja de palavras. As palavras são de excelência. O nosso Criador, Ele é de excelência. Quando Ele criou, criou com excelência. Quando Deus criou, não tinha espinho. Não tinha espinho no jardim. Mas deixa eu te dizer, fomos restaurados por Jesus. Precisamos ter essa consciência. Ei, não é mais para ter espinho no jardim. E talvez tenha espinho hoje no jardim, ainda, sabe por quê? Porque não renovamos, não entendemos isso, não andamos nisso, não nos levantamos para assumir esse lugar da excelência, responder à altura do Pai. Porque o livre-arbítrio, ele permanece. Não é algo novo que foi colocado dentro de nós. Não é um botão, não é algo que dá corda. Ó, você vai ser bom, você vai responder, vamos dar a corda aqui. Quando estiver acabando, aí você precisa receber corda novamente para você voltar a ser bom novamente. Não, é uma escolha. A escolha de tocar aquela árvore era do homem. O homem que tocou errado. A escolha continua em nós hoje. Uma coisa é que a consciência em nós é saber, o meu Pai é excelente, Ele me fez a imagem e a semelhança dEle. Eu preciso responder à altura do que Ele é. Eu não aceito menos que isso. Então se a gente hoje, irmãos, a nossa vida agora, para tudo do jeito que a gente está agora, na sua vida, do que você faz, do trabalho que você faz, eu não sei a atividade de cada uma aqui, todo mundo tem muitas profissões, vende, faz alguma coisa na vida, mas eu vou te falar, melhor a gente começar a reparar agora como cristão para as nossas vidas, a respeito de excelência. Porque eu vou te falar, essa resposta dada pela palavra, como eu estou dizendo, como que nós estamos respondendo dentro da nossa casa, para os nossos filhos, que tipo de palavra que a gente fala, ela é excelente? As palavras que nós temos falado, Jesus falaria? Ixi, pastor, não. Então você esqueceu que você voltou para casa. Você esqueceu que foi restaurado. A única coisa que não pode ser restaurada em nós, que eu sempre digo isso, sabe, é a consciência agora do mal. Porque nós não tivemos mais condição de voltar, o homem não voltou mais para o lugar de Adão, da inocência. O conhecimento do bem, né? O conhecimento do mal está sobre nós. Mas não tem problema. Para mim, talvez fique até mais fácil do que para Adão e para você também. Somos indesculpáveis. Por quê, pastor? Porque é o seguinte, nós já sabemos o mal que o dano causa quando toca naquilo que Deus disse para não tocar. Você já viu o tamanho do prejuízo. Adão não tinha um referencial para isso. Ele não tinha um ponto de referência para dizer, esse rapaz ficou só como feito menino curioso. Ele foi lá, aquela família lá foi lá e tocou, talvez só por curiosidade. Ele não sabia, ou seja, ele não tinha consciência, talvez, ele só deveria ter obedecido, porque ele tinha um comando, alguém que criou tudo com muita excelência para ele. Ele não tinha necessidade de tocar naquilo, mas talvez aquela curiosidade foi lá e tocou como deveria tocar. Mas ele tivesse a consciência, irmãos, do tamanho do estrago, talvez ele não tivesse tocado. Mas agora eu e você, nós temos a consciência do tamanho do estrago, porque a gente ainda toca em coisas que não deveria tocar. Não é verdade? Eu estou falando sobre a mudança de mentalidade. Então lembre-se, né, que Deus me criou, Ele criou com excelência. Quando nascemos de novo, a natureza dele volta para dentro de nós. Porque a Bíblia diz que o homem foi recriado. E agora nós temos a vida de Deus em nós novamente. Que notícia boa, gente. Que informação maravilhosa, que coisa boa aconteceu com a gente. Jesus ter trazido de volta essa vida, para a gente voltar novamente, participar dos benefícios das coisas que Deus tem para nós. Como é que nós chegamos nesses ambientes? Por uma vida de fé. Mas uma vida de fé é uma vida que vigia no caminho. Então a vida de fé é exatamente responder à altura. Fé é exatamente responder aquilo que Deus quer, irmãos. E a gente pensa que a gente tem que agachar, espremer a cabeça, sair um pouco de fé, e agora você vai lá com aquela medida de fé que você recebeu, daquele espremido que você deu, você vai lá e responde à vontade de Deus, como que fosse assim. Não, viver a vida de Deus é viver uma vida de fé. Vocês estão aqui? Então, vivendo uma vida de fé, a gente responde à vontade de Deus. A partir, né, essa ministração, vamos imaginar que a gente responde a partir de agora. Então, qual é a resposta que a gente está dando? As esposas para os esposos, nas palavras. É as palavras que você acha que Jesus proferia?
Os pensamentos a respeito dos casamentos ou dos filhos são os pensamentos que Jesus liberaria. Também você acha que seria? Se você acha que está dentro desse nível, maravilhoso. Avança, corre. Você está numa próspera jornada cristã. Isso é bom demais. Estamos no caminho certo. Mas se tem coisas, irmãos, que a gente já não responde, se a gente não pensa, se a gente não fala, se a gente não faz, e o que a gente faz fora da velocidade daquilo que Deus quer, eu vou te falar, estamos fora da vontade dele também. E aí a igreja fica lenta. Eu vi Deus cuidando de mim, e eu me lembro desse tempo mesmo, quando eu cheguei em Campina Grande, né? E aí eu fui me separando. Parecia que eu era soberbo, orgulhoso. Mas que coisa interessante, eu não sei como aquilo foi surgindo em mim. Então, às vezes, minhas irmãs chegavam para mim, ou meu irmão, e falava: rapaz, o pessoal diz que você quer ser isso, quer ser aquilo, nem aquilo, mais ou menos. O pessoal fala: você quer ser, você sabe as palavras que as pessoas ainda usam. Não convém a nós. E na verdade, era porque eu não queria, na verdade, andar naquele nível. Eu dizia, tinha algo melhor para mim, para a minha vida. Então mesmo a gente vindo para a cidade, sem estudo, sem qualificação, morar num bairro fraco, sabe? Essa vontade de me desenvolver foi me alcançando. E depois eu fico dizendo, rapaz, eu fui ajudado por Deus. Então quando eu vim para o Evangelho, eu comecei a entender mais isso. Essa vontade de Deus na minha vida. E quando eu comecei, eu tinha alguma vantagem e alguém me favorecendo? Não, eu continuava sendo um menino simples. Mas essa mentalidade me empurrava para um nível de prosperidade. De ambiente, de vida, de resposta, de palavra, de conhecimento, me aprofundando em coisas, querendo aprender uma linguagem. Então, fazer a vontade de Deus com esse sentido, com essa informação, irmão, não é ostentar. Não é querer ser melhor que ninguém. É diferente. Orgulho e soberba não deve estar no crente. Inclusive faz parte da minha oração, né? Porque eu me cerco desse cuidado e quando eu estou orando, é uma das coisas que eu sempre coloco. Eu digo soberba, eu não sou soberbo. Eu começo a dizer a meu respeito quem eu sou. Eu não sou soberbo, eu não sou orgulhoso. Eu não sou altivo, espírito de altivez, espírito de orgulho, de soberba, de engano. Eu repreendo você, não faz parte da minha vida. Eu digo, eu quero ser simples e humilde como Jesus. Mas essa humildade não tem nada a ver com pobreza. Diz respeito a responder à natureza de Deus, um coração sincero, humilde diante de Deus, de reconhecer que a grandeza está nele, e eu faço parte dessa grandeza quando eu estou ligado nele, porque não foi assim que Jesus disse, se alguém está lá ligado, né, na videira, né, então faz parte da videira e vai frutificar, não tem como não frutificar. Então declare a vida, a melhoria das coisas de Deus para a sua casa, para a sua vida, responda à natureza de Deus, como você foi colocado nela. O poder habita em nós, a capacidade habita em nós. Então não podemos fazer por menos a respeito disso. Você está aqui, está entendendo essa mensagem? Então as pessoas elas vão falar a respeito da igreja. Isso é a igreja dos ricos. Então, irmãos, nós temos uma linguagem para alcançar a vida das pessoas. Mas eu vou te falar, nós não vamos parar por causa disso. Nós não vamos parar por causa dessas coisas. Nós queremos um ambiente onde Deus seja exaltado. Porque quando eu olho para a criação dele, né, a Bíblia diz que ele tinha um ouro numa terra que ele fez. Olha que proposta de Deus. Deus já pensando em excelência. Lá na frente foram usar esse ouro. O tabernáculo de Moisés, Deus exigiu com excelência. Deus ostentava, então Deus era ostentador. O tabernáculo que Salomão fez com excelência. As coisas que Deus exigia, envolvia excelência. A criação de Deus só envolvia excelência. Nós só carregamos esse jargão, não, ele é o dono do ouro ou da prata. É, de fato, e é. Ele é o Todo-Poderoso, rico em todas as coisas, soberano. Isso é ostentar, né? Chamar Deus, ou Deus querer ser soberano? Não, é a natureza dele ser, irmãos. Que dane-se o diabo. Querendo ou não querendo o inferno, ele é o Todo-Poderoso, ele é soberano, e o diabo tem que saber que eu sou filho dele. E eu usufruo das coisas dele, não do inferno. Então essa mentalidade de fraqueza, de pobreza, que a gente pode remendar, que a gente pode costurar, que a gente pode aproveitar, declara aquilo que você é e viva a vida que Deus tem para você. Naquilo que você tem, já avança naquilo.
E a gente vai mudando nisso. Excelência em todos os aspectos. Em todos os aspectos. Na forma de falar, na forma de andar, na forma de se vestir. Qual é o problema? Que a gente tem uma roupa simples lá na nossa casa, mas a roupa é organizadinha, é limpinha. A gente não anda de todo jeito, a gente não é desmantelado. A gente se guarda para a vontade de Deus. A gente sabe entrar num ambiente e a gente sabe sair. E pessoas vão identificar que pessoa educada, que pessoa humilde, que pessoas para responder bem. Responder à altura daquilo que nós somos, irmãos. E o mundo precisa identificar isso aonde? Na igreja. Então, vamos sermos um pouco julgados, né, por essa nova fase da igreja aqui. Vamos, mas nós não vamos retroceder por causa dessa questão. Porque eu sei que não é uma mensagem das pessoas, é uma mensagem do diabo e quer trazer o crescimento com uma acusação. Entendeu? Quer trazer como uma acusação para nós. Como que fosse ter as coisas, né? Poder usufruir, estar bem, né? Você vai ter pessoas que elas vão invejar a sua vida. Quando você estiver bem numa área, tá entendendo? Porque é mais ou menos assim que o diabo faz. É uma inveja. E acha, e vem com aquela conversa, tá ostentando, só quer ser isso, só quer ser aquilo. Não, você é filho de Deus. E você faz parte da natureza dele. Você é herdeiro das promessas dele. É um direito meu, um direito seu. Eu não vou ceder o meu direito, irmãos. Então eu quero comer o melhor dessa terra, e eu vou chamar a existência mesmo, eu vou trabalhar para isso. Eu quero responder a Deus, porque na medida em que eu respondo, eu me qualifico para aquilo que dá diante de mim. Porque a obediência é a chave que eu preciso para entrar naquilo que Ele tem para a minha vida. Então pessoas vão acusar de ostentação, não trata-se de ostentação. Não trata-se disso, trata-se de excelência. Porque Deus, desde o início, exigiu excelência. Porque quando Ele exigiu a criação daquele tabernáculo, daquele lugar, Ele exigiu de forma preciosa cada detalhe e a qualidade do material que tinha lá. Será que Deus mudou para os dias de hoje? Não, vamos dar uma igreja capenguinha. Não, irmãos. Eu cheguei em Campina Grande, eu me lembro disso quando eu não era crente, né? Eu calculei algumas coisas da minha vida nessa cidade. E tinha uma igreja aqui no bairro de Campina Grande. E eu não era crente, eu só sabia que tinha essa igreja lá. E essa igreja era uma igreja numa casinha assim, tipo casa de interior. E ela tinha uma paredezinha assim meia torta. E aquela igreja passou anos naquele lugar. Eu passei, outro dia eu pensando se aquela igreja estava naquele lugar, né? Eu não vou citar onde, né? Porque eu não estou julgando pessoas, nem ninguém, nem ministério nenhum. E quando eu passei, aquela igreja já não está mais ali não. Mas foram anos que eu passava e aquela igreja bem humilde. Parecia a igreja da aprovação de Deus. Humildade, povo simples. Que tipo de humildade estava lá? Essa humildade que não tem fé, que não se desenvolve. Eu vou te falar, a humildade que envolve fé, ela prospera. A humildade que envolve fé não tem como prosperar. Então eu me lembro, aí quando eu me converti com o tempo, e depois eu vim para debaixo de uma visão que não ostenta, mas me ensinou a falar fé. Então eu me lembrei muito daquela igreja. Eu digo, então significava dizendo que aquele pessoal não responderam à vontade de Deus, porque aquela igreja não era para ter ficado daqueles anos todos capengando ali, aquela coisinha humilde ali. Não, irmãos. Que Deus, esse é o povo humilde, esse lugar aqui é muito simples, e você chega lá, ainda tem uns panozinhos de TNT, ainda tem, sabe, aqueles ambientes simples, humildes. É para aqui que Deus está olhando. Será? Não estou fazendo julgamento a nenhum lugar específico aí não, irmãos. Você tem em mente aí, é com você. Não estou citando lugares especificamente aqui. Eu estou só dizendo que se a gente responde à fé, as coisas acontecem. A igreja da Zona Leste é uma prova disso nesse último ano. Porque nós não trouxemos dinheiro quando nós viemos para cá. A gente só pegamos você, né? E chamamos para perto, desde o início, não foi assim? A gente falou que a gente tinha algumas necessidades e a gente queria que as coisas acontecessem aqui. Isso desde o início do ano passado. E as coisas começaram a acontecer. E começaram a acontecer. Deus foi criando os meios, os métodos. Eu costumo dizer isso. Eu acho Deus maravilhoso porque Deus tem seus métodos. Cada um tem uma história diferente uma da outra.
às vezes os nossos caminhos são os mesmos, vamos dizer assim, os nossos alcances podem até ser parecidos, nas mesmas conquistas, mas Deus criou caminhos diferentes, vertentes diferentes. Para uns Deus criou um caminho mais longo, para uns Deus deu uns caminhos mais perto, porque talvez o caminho mais longo, parece que Deus quis sacrificar mais alguém por aquele caminho mais longo, mas na verdade era porque naquele caminho mais longo, Deus tem uma estratégia diferente para alcançar outro em outro lugar. Deus é cheio de sabedoria. Deus sustentou a fé de um homem, né? Deus sustentou a fé de um homem que queria ter um filho. Ele só queria ter um filho. Era o sonho dele, ele da mulher dele. Deus sustentou a fé desse homem até a velhice. Até aquele homem estava desenganado. Não deixou de amar a Deus. Mas ele achou, isso não é para mim. Deus sustentou a fé do homem até a velhice. Na velhice, o anjo veio e respondeu a ele. Disse, ó, você vai ser pai. A sua oração vai ser respondida agora. Como isso pode acontecer? Um senhorzinho, uma senhorinha, ela estéril. E Deus presenteou com o melhor. Por quê? Aquele homem se manteve obediente à vontade de Deus. Esperei com paciência no Senhor e Ele ouviu o meu clamor. Esperar com paciência é responder uma vida de fé. É responder à altura. O que faz envolve o coração, envolve verdade. Como Jesus faria? Vou fazer como Ele faz. Talvez fosse essa atitude daquele homem o tempo todo. Na estação certa, ele teve o filho dele. Mas o filho dele veio de forma diferenciada. Sustentou a fé de um homem só para ajudar a mudar a história da humanidade. Seria aquele homem que prepararia o caminho do Messias. Aquele homem sabia do Messias, mas estava longe dele saber que ele fazia parte do plano de Deus naquela história. Tem coisas que você está longe da sua realidade, irmãos. Aí, ó. Tem coisas que para a sua realidade hoje não seja possível. Mas pode ser que você esteja fazendo parte de um plano de Deus. Lá na frente. Para mudar uma nação, uma cidade, sua família, um bairro inteiro. Sabe? De repente você está aí num plano de Deus e você não sabe. Responda à altura da excelência. Para que a gente não passe batido. E Deus com expectativa lá. Mas nós não somos robôs de Deus, irmãos. Porque Deus só quer que a gente responda. Mas se a gente não responder, vai ter problema. Adão não respondeu. Trouxe problema para a humanidade. Então, se nós formos acusados, né, talvez aqui pela excelência que nós vamos ficando, vamos crescendo aqui, irmão, isso é natural, não são de pessoas. O diabo vai trazer essa acusação sempre. Mas eu vou te falar, é um direito nosso. Não abro mão do meu direito. Você não vai abrir mão do seu direito. Você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Você não nasceu para ser um fracassado. Você nasceu para provar das coisas boas da parte de Deus. Ele disse, se você quiser, ó, está no querer particular de cada um. A decisão continua em nós. Se você quiser, está em você. Eu posso e eu quero. Se você quiser, você vai comer do melhor dessa terra. Já voltei para o reino, Senhor, eu quero. Agora eu vou organizar minha consciência de quem eu sou, do meu Pai, do que eu tenho. Eu não aceito por menos. Eu quero e quero de forma excelente. O que eu vou fazer com excelência. O que você for fazer para o Senhor, faça com excelência. O que você for fazer na sua casa, dentro do seu casamento, responda com excelência. Vai dar para o seu filho, qual é a medida do que você tem? Pega a medida do que você tem e faça na totalidade da excelência que aquilo tem necessidade. Porque contrário disso, irmãos, é zombar da vontade de Deus. E a vontade dele, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Imagina você ter a resposta perfeita da vontade de Deus para a sua vida. Amém? Então nós vamos viver esses dias para nós. As próximas quintas-feiras nós vamos estar falando sobre excelência. Sobre essa mudança. Paulo nos convidou a mudar a nossa forma de pensar. Nós já temos essa condição, irmãos, por causa do Espírito que habita dentro de nós. Comece a confessar a palavra para você, mas também comece a executar. Quando você fala, você está respondendo à fé, mas também você já responde à altura. Amém? O seu serviço na igreja, comece a pensar se você está dando a resposta de excelência da totalidade daquilo que você poderia fazer. Em tudo que nós vamos fazer, na sua casa, veja se você está fazendo com excelência. Ei, no seu emprego, aonde você trabalha, olha se você está envolvendo excelência. Mas pastor, o que tem a ver o emprego com a igreja? O senhor está misturando as coisas? Não.
Não, eu estou falando para filhos de Deus. Isso tem tudo a ver, está dentro, 100% dentro. Se você não tem respondido com excelência lá no seu trabalho, porque você está julgando o seu patrão pelo jeito que ele trata, o seu gerente, o seu salário, o ambiente, mas você continua lá. Então, se você continua lá, ou você responde à altura de Deus e transforma aquele ambiente em favor da sua vida e da vida daquela pessoa, mudando inclusive a vida do seu patrão ou das pessoas, respondendo com excelência, ou aquele ambiente vai continuar sendo um ambiente de morte, e você não sai lá, e você nem transforma a sua vida, nem transforma a vida das outras pessoas. Nem transforma a sua vida e nem transforma a vida de outras pessoas. Entende, gente? Estou falando da excelência que está em mim, está em você. Fomos feitos à imagem e à semelhança dele, e o poder dele veio para dentro de nós, a natureza dele veio para dentro de nós, e precisamos responder agora como Deus. Por isso que Paulo não estava ostentando quando ele disse: ei, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Que homem presunçoso, não? Parecia ser muita presunção, mas um homem que deu esse exemplo. Ele estava pagando um preço muito alto para ser o imitador de Cristo. Outra vez ele disse: sede imitadores de Deus. Agora o que é que acontece, gente? Tem sempre uma acusação aí fora. Vai lá como cristão agora, vai no meio da sociedade, chega em algum lugar e diz, e alguém chega lá e vai falar alguma coisa, e você diz: olha, eu não posso fazer isso não, porque eu sou imitador de Deus. O cara vai botar o dedo no seu nariz e vai dizer: você é muito presunçoso. Quando Jesus começou a se posicionar com a excelência, com a reparação de Deus, com a vida que Deus estava trazendo de volta, quando começou a se posicionar, tentavam matar ele. Rapaz, acho que se fosse hoje aqui no Nordeste, dizer: esse idiota aqui está dizendo que é filho de Deus. Então eles ficavam tão indignados que eles queriam apedrejar, matar, sangrar, fazer qualquer coisa, até que fizeram isso com Jesus. Fazia parte do plano de Deus, é óbvio. Então, se a gente chega em algum lugar e diz: ei, eu não posso fazer isso não, porque eu sou imitador de Deus. Se você usar essa palavra, várias pessoas vão olhar para você. For um ambiente que tem muita gente e você falar: eu sou imitador de Deus, várias pessoas vão olhar para você. Mas Paulo não estava mandando a gente falar isso nos lugares. Paulo estava mandando a gente ser. Entende isso? A gente ser. Porque quando as pessoas chegam para você, e quantos de vocês não podem dar testemunho, porque eu dou testemunho disso, acho que a maioria de nós aqui podemos dar, pessoas perguntarem para nós: tu é crente? Você é crente? Por que as pessoas perguntam? Porque você respondeu à altura do que você é, filho de Deus, à altura da natureza, como Ele, imitando Ele. Então não precisa dizer: eu sou imitador de Deus, você só precisa ser. Isso é prosperidade, isso é excelência, isso é crescimento. Não tem como não crescer. Estava no shopping a semana passada com o Josnete, e a gente saiu do carro e viu uma menina chorando com os pais, acho que uma família, e ela sentou e ela meio desesperada. Aí eu disse: ela deve estar passando mal, né? Mas quando eu cheguei lá, aí ela parece que ela tinha acertado uma porta, e eles já tinham chamado o pessoal do socorro do shopping, e ela já estava soluçando lá ainda. Aí eu cheguei, passei a mão no cabelo, disse: posso orar por você? Aí a família disse: não, então pode. Aquela família, a gente gastou com ela. Aí ela ficou chorando mais ainda, e a gente orou por ela lá. Eu disse: está tudo bem, tudo vai bem, graças a Deus. Então a gente saiu dali, e eu sei, aquelas pessoas já sabem, rapaz, são crentes, né? Então, pela forma de orar, pela forma de se apresentar, ou seja, estão dando uma resposta de Deus, imitando Deus, respondendo. Isso é uma forma. Mas outra é pegar a sacola de alguém em algum lugar, é ajudar, é socorrer, é estar num ambiente e a pessoa dizer: eita, quanto é? Vou pagar aqui, é R$2,50 o estacionamento. É você chegar e dizer: não, pode deixar que eu pago, não precisa. Não, eu agora vou lá na bolsa pegar o carro, R$10, R$5, é estar num ambiente, eita, não tem um dinheiro trocado não, quanto é? R$10, e você: não, R$10 não, pode deixar. E você, quantas oportunidades dessas já surgiu diante de nós e a gente não fez nada? E se Jesus estivesse lá, qual seria a atitude dele? Está diante de nós a oportunidade de sermos excelentes, responder à altura, e às vezes a gente deixa passar as oportunidades, e pessoas saíam de lá e dizendo: deve ser um crente. Aí vai mudando o conceito a respeito de pessoas que respondem a Deus com sua excelência.
Vai ficando mais fácil a gente ganhar o mundo e a gente partir para aquilo que é dele. Amém? Então eu estou preparado para essa jornada, irmãos. Eu estou me preparando. Pode ser que não esteja na totalidade. Eu quero te chamar para esse novo tempo, para essa nova fase. Amém? Tudo que você vê aqui, faça com excelência, responda com excelência. Se envolve sua finança, envolva com excelência. Ore, mas ore com excelência. Ame ao Senhor nesse tempo aqui, faça isso com excelência. Convide pessoas, pregue com excelência. Não ostentar, nós não vamos ostentar a respeito daquela ostentação maligna do diabo. Mas eu vou te falar, é um direito nosso usufruirmos do melhor dessa terra e comermos dele. Amém? Nossas casas não serão mais as mesmas. Amém? Toma essa palavra para dentro de você, confessa isso, chama a existência, mude o quadro da sua casa, ande diferente, ande como ele anda, coloque sempre ele naquela situação. Se fosse ele, responda como ele. Se você diz, olha, eu não tenho condição de responder como ele, não, eu não faria, então saia da cena, mas não faça aquilo que você poderia fazer diferente. Pode ser que o que você vai fazer ele não faria. Se você ainda não pode responder como ele, saia do quadro. Então não execute o que você queria executar. Se tiver de executar, que seja da vontade de Deus. Se responda à altura da vontade de Deus. Amém? Pastor César, por favor.